Olá, meu nome é Beatriz, tenho 39 anos e vou contar um relato que aconteceu com minha família no ano de 2002, em uma cidade do interior de São Paulo, a qual prefiro não identificar. Primeiro, preciso esclarecer aqui que os objetos de cemitério não são amaldiçoados, apenas possuem donos. Esse objeto roubado trouxe a morte de 3 membros da família. Meu irmão Luciano morava comigo na casa dos fundos, enquanto eu morava na casa da frente. Luciano trabalhava em um crematório muito conhecido na minha cidade e, apesar de ser bem remunerado, sempre foi descontrolado financeiramente, pois bebia muito, era viciado em jogatinas e, por isso, estava sempre enrolado com agiotas. Com tantas dívidas e cobranças, ele decidiu arranjar um bico. Aproveitando que eu sempre trabalhei com brechó, começou a comprar roupas usadas para me revender. Eu sempre perguntava a ele onde conseguia as mercadorias, mas ele sempre me respondia que comprava de uns amigos que eu não conhecia. As roupas eram muito boas e caras, novas mesmo, e por isso vendiam muito bem, me dando uma excelente margem de lucro. Assim, tanto eu quanto meu irmão fomos aos poucos melhorando de vida. Certo dia, meu irmão trouxe um vestido lindo de noiva, completamente novo, limpo e perfumado. O vestido, além da capa de proteção, estava acompanhado do véu, grinalda e sapatos. Parecia que havia acabado de ser fabricado. Depois que esse vestido veio para a loja, passei a sonhar com uma moça vestida com ele. Porém, por causa do véu, eu não conseguia ver o rosto dela. No dia seguinte, eu acordava sempre cansada, desanimada e com o corpo todo dolorido, como se tivesse levado uma surra. Certo dia, cheguei para trabalhar pela manhã e percebi um cheiro de velório vindo de dentro da loja. O mais estranho foi que no mesmo dia atendi 2 senhoras que também sentiram o cheiro e comentaram, me deixando um pouco sem graça. Uma delas chegou a dizer que aquele cheiro poderia ser um sinal de que haveria morte na minha família. É claro que eu não acreditei, pois não sou dessas. Assim, os dias foram se passando. O cheiro conseguia sobressair até mesmo ao perfume de alecrim com limão que eu sempre usava na loja. Havia dias em que o cheiro desaparecia, mas em outros ficava tão forte que me causava enxaqueca. Acontece que minha sobrinha Camila estava prestes a se casar. Mostrei o vestido para ela, que se encantou. O mesmo caiu feito uma luva, ficou perfeito. Por isso, resolvi dar o vestido de presente de casamento. 15 dias depois que ela levou o vestido, ela e o noivo resolveram terminar. Na verdade, do nada, o rapaz rompeu o compromisso pelo telefone e resolveu ir embora do país. Isso mesmo, se mudou para Portugal sem dar nenhuma explicação. 5 dias após o rompimento, Rodrigo, o noivo, sofreu um acidente de trem e faleceu de uma forma muito estranha. Ele se desequilibrou na estação e caiu sobre os trilhos. O pior aconteceu depois. Minha sobrinha, não aceitando a situação pela qual passava, tirou a própria vida 1 semana após o enterro do ex-noivo. Nós a encontramos sem vida em seu quarto vestida de noiva. Foi uma tristeza sem fim, como ela havia gostado tanto do vestido a ponto de tirar a própria vida com ele, decidimos enterrá-la de noiva, com véu e grinalda. Colocamos um terço em suas mãos e sapatos em seus pés. Meu irmão sugeriu que ela fosse cremada no local onde ele trabalhava. A família relutou porque os gastos com crematório são muito altos, mas Luciano fez questão de custear todas as despesas com o funeral, desde a compra do caixão até a cremação. Isso nos emocionou muito. Minha sobrinha foi cremada feito gente rica, teve tudo do bom e do melhor. Porém, estranhamente, 4 dias após a cremação de Camila, meu irmão adentrou o brechó trazendo um vestido de noiva idêntico ao dela. Quase infartei quando vi o vestido novamente, pois minha sobrinha havia sido cremada com ele. Fiquei extremamente irritada. Peguei uma faca e coloquei meu irmão contra a parede, obrigando-o a me contar tudo.
Descobri que ele, como trabalhava no crematório, retirava as roupas dos cadáveres e me vendia. Eu, sem saber de absolutamente nada, revendia as roupas para uma clientela fiel que só crescia. Quando ele confessou tudo, o expulsei do brechó. Já era quase 7 horas da noite quando ele saiu da loja e, para meu desespero, foi assassinado. Na porta do brechó com 6 tiros. Ele morreu ainda com as mãos na maçaneta da porta. Uma semana após o enterro do meu irmão, ligaram do cemitério para avisar que o túmulo dele havia estourado. Disseram que estava vazando secreções e que o mau cheiro estava incomodando a vizinhança. Precisaríamos reconstruí-lo com urgência. Nunca tinha ouvido falar que um túmulo podia estourar. Hoje, meu brechó quase não vende mais. O ambiente é pesado e aquele cheiro de velório ainda é forte por aqui. Frequentemente, vejo vultos andando pela loja, mas acho que é coisa da minha cabeça. Aprendi uma grande lição e deixo um aviso. Ao comprar um objeto ou roupa de brechó, pense bem no que está adquirindo. Itens podem conter diversos tipos de energia. Tomem cuidado e tentem fazer uma limpeza espiritual no objeto adquirido. Minha vida havia mudado drasticamente nos últimos meses. O apartamento novo era pequeno, barato e mal localizado, mas era o que eu podia pagar. Estava vazio, desprovido de qualquer conforto. Para preenchê-lo e talvez afastar a solidão crescente, passei a frequentar bazares de segunda mão em busca de algo que trouxesse vida ao espaço. Foi em um desses bazares que a encontrei. A vendedora, uma mulher de semblante cansado e mãos calejadas, exibia objetos sobre um lençol velho estendido no chão. O cheiro de poeira pairava no ar enquanto eu olhava sem muito interesse, até que algo capturou minha atenção. Uma moldura, dourada, desgastada e suja, com sinais de ferrugem nas bordas. "Está de graça", disse a mulher com um sorriso vazio. "Parece antiga, mas ainda tem sua beleza, não acha?" Segurei-a nas mãos. Era pesada, e um frio percorreu meu corpo ao tocá-la. O preço irrisório parecia absurdo para algo tão imponente, mesmo em seu estado decadente. Sem pensar muito, aceitei. Seria uma boa peça para preencher a parede vazia da sala, pensei. Ao chegar em casa, coloquei a moldura sobre uma prateleira improvisada. No mesmo instante, senti uma leve mudança no ar, como se o ambiente tivesse se tornado mais denso. Impressão. Tentei me convencer, ignorando a sensação incômoda. Naquela primeira noite, o silêncio do apartamento foi interrompido por pequenos ruídos que não consegui identificar. Estava cansado demais para prestar atenção e logo me rendi ao sono inquieto. No entanto, mesmo dormindo, senti como se algo estivesse fora do lugar, como se eu não estivesse sozinho. Nos dias seguintes, os ruídos se tornaram mais frequentes. Pareciam sussurros atrás das portas fechadas, arranhões sutis nas paredes. O som vinha de dentro da minha cabeça, ou pelo menos era essa a impressão. Cada noite aumentava a sensação de que algo estava ali, me observando. Então, numa madrugada, fui acordado por um estalo seco. Levantei-me sobressaltado e caminhei até a sala. O ar estava gelado, mais frio do que o normal. Sobre a prateleira, a moldura dourada parecia brilhar com uma intensidade incomum sob a luz fraca da rua. E foi então que vi um reflexo. Não havia vidro na moldura, mas algo refletia ali. Me aproximei, olhos fixos na superfície vazia. No retângulo, onde deveria haver apenas madeira e vazio, uma sombra se movia. Não havia vento, mas senti uma corrente gélida atravessar meu corpo. Os pelos dos meus braços se eriçaram. A moldura não era apenas um objeto. Algo estava nela. Algo que eu não entendia, mas que sabia ser perigoso. Sem saber o que fazer, voltei ao quarto, o coração martelando no peito. Não consegui dormir o resto da noite. O apartamento parecia respirar, sussurrar, vibrar ao meu redor.
Tentei ignorar, seguir minha rotina, convencer-me de que era apenas cansaço, mas os ruídos continuavam. Contei a história a João, um amigo de longa data, buscando algum consolo. Ele riu, chamando tudo de paranoia. Deve ser o cansaço, disse. Vamos beber uma cerveja amanhã, esvazia a cabeça. Eu não queria voltar para casa naquela noite, mas não tinha escolha. O apartamento me recebeu com seu silêncio opressor, o mesmo frio inexplicável. Quando João veio me visitar, trazendo cervejas para tentar aliviar meu nervosismo, por um momento achei que tudo ficaria bem, até ouvirmos o sussurro. Baixo, quase imperceptível. Veio do quarto ao lado. Olhei para João, esperando que ele negasse ter ouvido, mas ele apenas franziu a testa. Você ouviu isso? Perguntei. Ouvi. Ele respondeu, levantando-se. O som se repetiu, mais alto, vindo da moldura. Meu estômago afundou. O ar ao redor pareceu mais pesado. João se aproximou, hesitante, agachando-se para examinar a moldura. Isso aqui é estranho. Acho que você deveria se livrar disso. Antes que eu pudesse responder, o som cresceu, como se alguém estivesse ali tentando se comunicar. João soltou a moldura e recuou. Isso não é normal. Joga fora. Eu sabia que ele estava certo, mas algo dentro de mim hesitava. A moldura parecia parte de mim agora. João saiu logo depois, alegando ter um compromisso. Fiquei sozinho novamente, sentindo o olhar invisível daquela coisa. Naquela noite, o sussurro voltou, mais insistente, mais próximo. Não era apenas um ruído na casa, era algo dentro de mim. Acordei no meio da noite, sentindo um pavor inexplicável. Meus olhos se ajustaram à escuridão. Um brilho fraco vinha da sala. Levantei-me hesitante, caminhando até a origem da luz, a moldura. Agora preenchida por um vidro. Um espelho onde antes havia apenas vazio. Aproximei-me, incapaz de desviar o olhar. No reflexo, minha imagem. Mas atrás de mim, uma figura encapuzada, imóvel. Meu sangue gelou. Me virei de imediato, mas o quarto estava vazio. No espelho, porém, a figura continuava ali. Ela se moveu. Lentamente, seus passos quase imperceptíveis. Avançava em minha direção. O vidro começou a vibrar. A superfície rachou. Rachaduras se espalharam como uma teia de aranha. E então, com um estalo agudo, o espelho explodiu. Cacos voaram por toda a sala. A figura saiu. Ela estava livre. Eu corri. Não sabia para onde, apenas corri, fugindo daquilo que havia libertado. Quando finalmente parei, estava numa rua deserta, ofegante, tremendo. O medo me dominava. Quem acreditaria naquilo? No dia seguinte, sem dormir, fui até uma biblioteca antiga. Busquei qualquer pista sobre a moldura. Após horas, encontrei um artigo de 1937. Família amaldiçoada desaparece sob circunstâncias misteriosas. O único objeto encontrado intacto na mansão vazia? Uma moldura dourada. Ela passara por várias mãos ao longo das décadas e cada dono desaparecera ou enlouquecera. Voltei ao apartamento ao anoitecer. O local onde o espelho explodira estava limpo, a moldura intacta, como se nunca tivesse sido tocada. Mas a presença continuava ali. E agora eu sabia, era minha vez. Olá, me chamo Isabela. Nunca fui do tipo supersticiosa, mas o que aconteceu comigo e com algumas pessoas próximas me fez repensar muita coisa. Tudo começou com uma bolsa de couro preto, aparentemente comum, mas que parecia trazer azar para quem a possuía.
Minha prima Carla sempre gostou de itens usados. Ela dizia que coisas com história tinham mais valor, e foi por isso que comprou a bolsa de um vendedor em um brechó da cidade. A bolsa era simples, mas bem construída e de boa qualidade, com um design sóbrio que servia para qualquer ocasião. O que chamou sua atenção foi o preço, apenas R$ 2. Que bagatela! Tirei a sorte grande, pensou ela, pegando a bolsa e correndo para pagar. Saiu de lá feliz da vida. Naquela mesma semana, Carla sofreu um acidente de carro. Ela estava dirigindo para o trabalho quando perdeu o controle em uma curva e bateu em um poste. O carro ficou destruído, mas, felizmente, ela saiu com apenas alguns cortes e hematomas. Na época, ninguém ligou o acidente à bolsa. Era apenas um objeto. Afinal, Carla achou que tinha sido descuido dela por se distrair com o barulho de uma mensagem no celular. Mas o pior ainda estava por vir. Poucos dias depois, Carla, consumista e viciada em brechós como sempre, decidiu se livrar da bolsa. Ela não gostava de carregar coisas que traziam lembranças ruins e resolveu dar o item para Júlia, uma amiga nossa que precisava de uma bolsa nova para trabalhar. Júlia ficou feliz com o presente, mas logo começou a sentir que algo estava errado. Ela comentou comigo que a bolsa parecia pesada, como se carregasse uma energia estranha. Eu ri, achando que ela estava exagerando, mas Júlia estava certa em se preocupar. Na mesma semana em que começou a usar a bolsa, ela sofreu um acidente de moto. Estava voltando para casa tarde da noite quando um carro invadiu sua faixa e a derrubou. A moto ficou destruída e Júlia teve sorte de escapar com vida, precisando apenas de alguns pinos na perna. Foi aí que comecei a perceber um padrão. 2 pessoas, 2 acidentes, e a única coisa em comum era aquela bolsa. Algumas semanas depois, Júlia decidiu que não queria mais a bolsa. Ela sabia que era irracional, mas não conseguia ignorar a sensação de que ela trazia má sorte. Como eu não acreditava nessas coisas, ela acabou me dando a bolsa. Se você não acredita nessas coisas, fique com ela. Talvez seja só coincidência, disse rindo nervosamente. Aceitei a bolsa sem pensar 2 vezes. Era bonita, prática e eu precisava de uma nova. Mas no fundo, uma parte de mim começou a ficar inquieta. Na manhã seguinte, enquanto levava meu gato Simba para uma consulta de rotina no veterinário, percebi algo estranho. Simba, que sempre foi calmo, começou a se agitar dentro da caixa de transporte. Ele miava sem parar, arranhava as laterais da caixa e parecia desesperado para sair. No veterinário, os exames mostraram que ele estava saudável, mas o comportamento dele continuou estranho pelo resto do dia. Ele se escondia pelos cantos da casa e evitava a bolsa que eu tinha deixado em cima da mesa. Naquela mesma tarde, saí para resolver algumas coisas. Peguei minha moto e, sem perceber, levei a bolsa comigo. Cerca de 1 hora depois, sofri um acidente. Um carro não respeitou o sinal e bateu na lateral da minha moto. Enquanto eu estava no chão, tentando processar o que tinha acabado de acontecer e aguardando a chegada da polícia, vi a bolsa caída do meu lado. Foi a primeira vez que pensei, será que isso é mais do que coincidência? Contei o que aconteceu para Carla e Júlia, e todas começamos a juntar as peças. 3 pessoas diferentes, 3 acidentes, e a única conexão era aquela bolsa. Decidimos investigar sua origem. Carla voltou ao brechó onde comprou a bolsa, mas o vendedor não estava mais lá. O novo atendente não sabia nada sobre o item, nem de onde ele tinha vindo. Era como se a bolsa tivesse aparecido do nada, pois nem na lista de inventário do brechó ela estava registrada. Enquanto isso, Simba continuava agindo de forma estranha. Ele parecia assustado e evitava qualquer lugar onde a bolsa estivesse. Sempre que a via, ficava com os pelos das costas eriçados e arredio. Decidimos que precisávamos nos livrar da bolsa,
Mas antes, Júlia sugeriu que a examinássemos com mais cuidado. Abrimos todos os compartimentos, verificamos o forro e até procuramos por marcas ou inscrições, algo que identificasse o antigo dono. Foi então que encontramos algo escondido no fundo de um dos bolsos. Um pedaço de papel dobrado várias vezes, com uma mensagem escrita à mão. Esta bolsa carrega mais do que dinheiro. Use-a por sua conta e risco. A mensagem nos deixou arrepiadas. Quem escreveria algo assim? E por quê? Ainda assim, não queríamos arriscar. Decidimos queimar a bolsa. Colocamos fogo nela no quintal de casa e assistimos enquanto o couro queimava, liberando uma fumaça escura e densa. O cheiro não era de couro ou borracha queimada, como esperado, mas algo que não conseguimos identificar. Desde aquele dia, as coisas voltaram ao normal. Carla conseguiu comprar um carro novo, Júlia consertou a moto e minha vida seguiu sem novos acidentes. Simba também voltou ao seu comportamento habitual, como se o peso daquela energia tivesse desaparecido. Até hoje, não sabemos ao certo o que havia de errado com a bolsa. Era apenas um objeto, mas parecia carregar algo além do físico, algo que afetava todos ao seu redor. Se há uma lição nisso tudo, é que algumas coisas não precisam de explicação. Se gostou, curta e se inscreva no canal. E comente aqui embaixo se você já teve algum objeto que trouxe azar. Conte-nos sua história.